Olá, bom dia, povo de Deus, amados filhos de Deus. Hoje é domingo, domingo de Ramos, e eu gostaria muito de poder saborear essa data, essa passagem com você, a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas é mais do que a entrada de Jesus. É a vida de Jesus abrindo caminho no meio da vida das pessoas. E eu espero muito que esse seja o nosso momento da vida de Jesus abrir espaço dentro da nossa vida. Queria começar com uma oração. Senhor, abre espaço no meio desses dias tão difíceis que estamos vivendo. Tumulto, medo, incertezas, doenças, mortes, isolamentos. Ah, Jesus, se existe um momento em que nós estamos desejosos, é agora. Entra. Como o Senhor entrou em Jerusalém, entra na nossa vida. Entra. Porque se o Senhor entrar, a vida vai ser diferente. Entra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A vida de Jesus abrindo caminho. É uma passagem que se encontra, deixa eu baixar aqui um pouquinho, em Marcos 11, de 1 a 11. Eu estou usando a versão de A Mensagem. Acho que fica um pouco mais fácil para a gente saborear. Quando se aproximaram de Jerusalém, Jesus enviou 2 discípulos com essas instruções. Vão à aldeia que está adiante. Lá encontrarão um jumentinho amarrado. Ele nunca foi montado, desamarre-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam: o Senhor precisa dele, mas vai devolvê-lo. Adoro isso. Eles foram e encontraram um jumentinho numa rua amarrado a um portão. Eles o desamarraram, mas alguns dos que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam exatamente como Jesus os instruíra. E não foram mais incomodados. Assim levaram o jumentinho e puseram suas capas sobre ele, e Jesus o montou. Muitos estendiam seus mantos na rua, outros espalhavam ramos que haviam cortado nos campos. Havia muita gente por todo lado gritando: Hosana, bendito o que vem em nome de Deus, bendito o Rei, o reino do nosso pai Davi, que está chegando. Hosana nos altos céus. Ele entrou em Jerusalém e foi para o templo. Parou ali para observar o movimento. Mas como já era tarde, voltou para Betânia com os 12. Gosto da simplicidade dessa passagem. Mas ela, apesar de ser muito simples, ela tem
pelo menos 4 pontos que eu gostaria de ver com você nesse momento de Domingo de Ramos. A vida de Jesus abre caminho. Esse é o nosso tema. Ao entrar, Jesus sacode, inquieta, movimenta o interior dessa cidade. Isso está lá em Mateus 21:10. Jesus entra com simplicidade, é lento, vai devagar, vai montado num jumentinho. Ao entrar, os limites, as barreiras, as fronteiras, tudo vai ser exposto. Observe isso durante a mensagem. Aquilo que era limitador vai ficar claro quando Jesus entra. Jesus é a vida que entra, lógico, porque estava fora e deseja ser acolhido. Jesus não quer apenas entrar, ele quer ser acolhido nessa cidade, na nossa vida. Jesus não quer apenas entrar, ele quer ter um lugar dentro de nós. Primeiro, a vida de Jesus abre caminho. Não são muitas as passagens que estão registradas nos 4 evangelhos, não são. E aqui eu me lembro bem do pastor Davi Rocha. Ele sempre costumava dizer que se a Bíblia repete, é porque é importante. E se repete 4 vezes, então, deve ser muito importante. É importante Jesus abrindo o caminho. É importante ver Jesus querendo entrar. É importante ver Jesus com um desejo de permanecer, de ser acolhido. Um abraço, Davi. Vamos lá. Primeiro, a vida de Jesus é uma grande subida. Ele subia em direção a Jerusalém. Ele ia para se encontrar com os fariseus, com os escribas, com os sacerdotes, mas principalmente ele ia se encontrar com o povo, com pessoas simples, que se alegravam naquele momento. E era uma alegria doadora. Não era aquela alegria para reter para si, a alegria da posse, não. Era a alegria de doadores. Pessoas agora vendo Jesus doavam suas capas, doavam ramos que haviam colhido, não doavam, não vejo a descrição de doações de mantos, mas de capas simples, demonstrando que essas pessoas são simples. Jesus quer subir não só na vida dos fariseus, dos escribas, mas ele quer ser acolhido por pessoas simples. Simples doadores de alegria neste momento. A subida de Jesus também encontra estruturas petrificadas. Ele agora começa um movimento. Quando ele entra em Jerusalém, naquele jumentinho, ele começa a questionar as estruturas romanas,
A gente sabe que depois, logo na sequência, ele vai questionar as estruturas comerciais do templo, quem sabe da cidade. Mas por que esse questionamento? Por que Jesus precisava subir? Porque ele precisava mostrar a valorização da vida. A vida é mais importante do que as estruturas. A vida vem em primeiro lugar. Jesus está valorizando a vida das pessoas, a vida dos simples, a vida daqueles que vivem dentro desta cidade. Jesus vai valorizando e ele vai começando um movimento que vai ir de encontro a essas estruturas duras. Preste atenção. Jesus vem para valorizar a vida. E a primeira coisa que eu percebo é que essa valorização começa por escolher a vida. Não é uma valorização apenas de palavras, de discursos. Não é uma valorização de, verdade, a vida é importante. Não, Jesus escolhe a vida. Ele escolhe estar ao lado daqueles que precisam de vida. Todos nós. Jesus está subindo num jumentinho. Imagina isso. Um homem em cima de um animal pequeno. Seus pés vão, quem sabe, se arrastando na poeira da rua. Aquelas pessoas todas ali próximas, porque é um jumentinho. Todo mundo pode se aproximar dele num desconcertante. Meu rei, meu senhor, entrar montado num jumentinho. Jesus entra com simplicidade e ele tem um ritmo, ele tem uma velocidade e ela é determinada por um jumentinho. Um pequeno animal, imagine um jumentinho pequeno buscando espaço no meio daquela multidão, assustado, tentando passar. E as pessoas jogando suas capas, ramos na frente daquele animalzinho pequeno. Você imagina o susto, a velocidade pequena que ele vai entrando. Jesus montado no jumentinho, não precisa palavras. Você viu que durante o caminho ele não faz discursos. Ele não mostra nenhuma ameaça. Mas, ao mesmo tempo, ele está oferecendo uma alternativa. Gente, como a gente está vivendo hoje um momento de falta de alternativas, não é? Parece questionar estruturas rígidas de vida se tornou algo perigoso. Não é verdade? O jeito de ver o mundo parece que só tem um jeito. Todo mundo se tornou meio polarizado. Ou é romano ou é judaico. Mas Jesus agora traz uma alternativa. Calma, vagarosamente há alternativas. Jesus entrando com simplicidade, lentamente, ele vai mostrar: existem alternativas. Preste atenção nisso. O movimento lento do jumentinho dizia que não importa sua força ou recursos, a vida está à disposição de todos. Sistemas que nós vivemos
parece que tem que ser tudo rápido, tudo instantâneo. O jumentinho, então Jesus tinha que entrar era de carro, rápido. As estruturas precisam ser mudadas. Seria talvez o discurso que eu estaria ouvindo hoje. Está lento demais, está devagar demais. Parece que Deus está longe, parece que Deus está meio ausente. Calma. Simples e calmamente. Este é o movimento de Deus. Não importa se eu tenho recursos ou não. A vida vai ser valorizada. A vida de Jesus, a minha vida, a tua vida tem valor. E mais do que valor do que você tem, do que eu tenho, o valor está no que Deus está vivendo em nós. Em nome de Deus, que a todos acolhe e convida, venham receber o meu amado Filho. Lenta, simples, mas este é um convite que Deus estava fazendo ali na pessoa de Jesus. Venham simples, venham pessoas que não conseguem ser rápidas, que não conseguem fazer mudanças velozes na sua vida, venham. Pode vir lentamente. Todos vamos chegar a ter esta vida em Cristo se viermos a Ele. Já sentiu que a tua vida parece que demora para acontecer alguma coisa? Calma. Algo está acontecendo de maneira simples e lenta, mas está acontecendo. Tua vida e minha vida estão sendo valorizadas. Jesus abre caminho na multidão sem forçar, sem ameaçar. Jesus está entrando, mas ele não ameaça. Se você não pegar, se você não me aceitar, você... Não. Aquele jumentinho diz que não é assim. Jesus não vem com um cavalo, como os generais romanos, se impondo, se mostrando, forçando. Não. E aqui eu acho que eu preciso parar e repensar a minha vida a partir da entrada de Jesus num jumentinho lento e simples. Quem sabe eu estou vivendo hoje dias que eu gostaria de força, posicionamento, autoridade. E parece que está cheio de gente querendo pegar esse nicho. Parece que é por ameaças. Fica, não sai. Fica em casa. Senão você vai pegar. Glória a Deus. Glória a Deus que Jesus não faz isso. Porque se ele seguisse o curso dos sistemas petrificados, uau! Ao entrar, os limites, as barreiras, as fronteiras, tudo fica exposto. Tudo. Imagine o jumentinho chegando agora perto daquele mega, hiper templo. Lá dentro, o barulho dos animais que eram comercializados para o sacrifício. Se eu fosse um jumentinho, eu ia começar a ficar preocupado. Os limites começam a se revelar. A novidade era que existe um novo caminho para se chegar a Deus. Lembra?
Aquele templo dizia que só tinha um jeito, só tem uma forma, só tem um local, só tem uns autorizados. O povo fica do lado de fora. A vida fica do lado de fora. Mas aquele dia, naquele domingo, uma novidade estava acontecendo. Algo surpreendente estava se revelando. Em qualquer lugar que estivessem 2 ou 3 reunidos, no nome de Jesus, ali ele estaria. Que novidade! Os limites dos muros de Jerusalém, suas portas, seu lugar do templo, agora seriam questionados. Uma novidade estava surgindo. Deus chegaria até nós nos confins da terra. Aquele jumentinho entrando ali com Jesus dentro mostrava: os limites serão questionados. E uma novidade é que a vida está acima das coisas. A vida vem em primeiro lugar. A novidade é que a vida é o grande lugar da presença de Deus. Aqui onde eu estou. Pelo simples fato de estar vivo, se tornou lugar da presença de Deus. Aí onde você está, na sua casa, aonde você estiver, aquele jumentinho com Cristo em cima, aquela entrada demonstra agora que uma novidade acontece. Aí, porque você está vivo, Deus está aí. É um grande lugar da presença de Deus, maior, muito maior do que aquele templo que impressionava até os discípulos. Veja, Senhor, as pedras. Não, agora há um grande lugar. A vida de Cristo abriu espaço para que Deus se torne presente. E a vida de Cristo é diferente, ela é expansiva, ela se alarga. Judéia, Samaria, confins da terra, vai para todos os lugares. E eu queria te surpreender, porque eu me surpreendo com isso, chega até na China. As fronteiras, os limites, as barreiras que eu coloco, Deus não coloca. Deus ouve. Aonde há vida, aonde alguém olha para o céu e busca, aonde alguém deseja um encontro com Cristo, a vida é valorizada. Atualmente eu estou escutando muito sobre limites, barreiras, fronteiras. Quase chegando a um momento de separar os puros dos imundos, para ser bem bíblico, né? Mas aquele jumentinho, com Cristo em cima, chegando perto do templo, mostra para mim e para você: os limites não existem mais. Jesus é a vida que entra. Lógico, porque estava fora. Eis que estou à porta e bato, não é? Se eu estou batendo é porque eu estou do lado de fora. Mas eu queria ver agora um Jesus que está do lado de fora, mas ele tem desejos, ele tem vontade. E o maior desejo, talvez, de Jesus, quando está batendo, está querendo entrar, é o desejo de ser acolhido, o desejo de ser amado,
desejo de ser amigo. Quando Jesus entra, ele não busca fazer espetáculos. Não, é simples. É só um jumentinho. Jesus não vai fazer nada extraordinário para ser desejado. Ele já fez. Ele já fez. Mas eu talvez fique buscando algum espetáculo a mais, uma cura, um milagre, alguma coisa, algum espetáculo, porque aí então eu vou desejar, eu vou abrir a porta. Não. Jesus quer apenas ser acolhido. Se apresenta sem coroa. Ele não vem colocar uma nova ordem mundial, como muita gente está pensando nesses dias. Jesus não entra com nenhuma coroa na cabeça, nenhuma. Ele se apresenta como alguém igual. O homem, o filho do homem, e só. Mas só isso, com só isso, ele quer ser acolhido. Será que eu preciso de um Jesus presidente, monarca, rei? Será que eu posso acolher um Jesus sem coroa? Ele entra sem poder, sem prestígio, sem riqueza. Ele entra sem nada do que eu tenho valorizado nos últimos anos. Sem nada do que o mundo valoriza. Ele entra e ele quer ser acolhido sem poder, sem prestígio, sem riqueza. Ele quer ser acolhido porque ele é alguém que me ama e te ama. Eu queria bater muito nisso para mim e para você. Jesus quer ser acolhido. Sabe, eu venho de uma geração em que se dizia muito na minha época de criança, eu nasci na igreja, né? Você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus. E eu tenho sentido falta dessa expressão. Parece que hoje se tornou mais, você precisa saber, conhecer, saber o endereço onde Jesus mora, onde ele está, que igreja que Jesus está, que louvor, que palavra, que ar-condicionado. Mas pouca experiência. Porque para ter experiência com Jesus eu preciso desejar muito acolher ele. Eu quero ele. Eu quero. Porque ele também me quer. E quando esses dois corações se unem, o acolhimento acontece. Puxa, podia aprender isso um pouco para a minha vida, para a vida da minha igreja, para a vida de tantas igrejas, sermos um lugar acolhedor. Porque Jesus quer ser acolhido. Aceita quando eu sou o acolhedor, mantos, ramos e louvores. Você viu que Jesus não... isso é o avião, tá? Eu moro perto do aeroporto. Você viu que Jesus aceita os acolhedores? As pessoas estão ali festejando, acolhendo Jesus, colocando seus mantos, seus ramos, dando louvores, hosana. Você viu que Jesus aceita? Jesus aceita quando eu sou acolhedor. Quando eu coloco o meu manto. Quando eu expresso o meu louvor. Quando eu dou os meus ramos. Jesus me aceita, Jesus te aceita, Jesus quer ser acolhido. Simples. Mas Ele quer
acolhedores. E o que mais Jesus espera de mim é que eu deixe a porta aberta para Ele, para as pessoas que Ele ama, para os amigos, para o vizinho, para o visitante que chega na igreja. Portas abertas, não apenas portas físicas de Jerusalém, mas as portas do meu coração, teu coração se tornarem acolhedores para receber o simples. Você já imaginou? Se eu colocasse os meus argumentos, precisa ser poderoso, tem que ter prestígio, tem que ter riqueza para acolher, eu jamais teria acolhido Jesus. Mantenha a porta aberta, porque Jesus tem um desejo enorme de ser acolhido. A vida de Jesus abre caminho. E talvez uma das coisas que eu preciso questionar nas minhas fronteiras é o que eu deveria colocar como tapete para Jesus entrar na minha vida. Quais deveriam ser os meus mantos, os meus ramos? Forrar o chão com capas, talvez de fragilidade, não é? Quanta fragilidade de Jesus ali demonstrada. Naquele jumentinho, simples, lento, receoso, abrindo espaço na multidão, pessoas gritando. Quanta fragilidade. E não comprando mantos de sucesso. Eu não vou impressionar Jesus se eu trouxer mantos e não capas simples de sucesso. Olha, Senhor, eu fiz isso, então o Senhor pode entrar. Olha, Senhor, eu conquistei aquilo, então o Senhor pode entrar. Eram pessoas simples. Talvez abandonar o meu apego aos meus ramos, que eu cultivei talvez durante anos. Uau! Os ramos que eu cultivei durante anos. Os meus hábitos, as minhas manias, as minhas certezas, as minhas convicções. Talvez neste exato momento a minha teologia, a minha visão de Deus, a minha compreensão do que é a igreja. Quanta coisa eu fui me apegando durante os anos. Talvez agora fosse a hora que eu pudesse abrir espaço. Trancado em casa, sem poder sair. Governo alucinado, com medidas que mudam a cada momento. Está tudo sendo questionado, mas eu tenho muito medo de eu não estar me questionando neste momento. Abandonar o meu apego. Colocar aos pés para que Jesus pise em cima e caminhe entrando para dentro da minha vida. Deixar ir o jumentinho das garantias e seguranças. Meus amados, nossas garantias, nossas seguranças estão indo embora. Você observou? Reduções, cortes, demissões, comércio fechado, gente do céu, as garantias, as seguranças estão indo. Eu fico lembrando daquelas pessoas que questionaram os discípulos: o que vocês querem com esse jumentinho? Quem autorizou isso? Quem disse que você pode levar a minha segurança de anos? Porque o jumentinho significava isso, a garantia dos próximos anos. O Senhor precisa dele. E na versão da mensagem, e ele vai devolvê-lo.
Talvez neste momento o Senhor precise que eu abra mão das minhas garantias e da minha segurança, para poder ver Ele entrar na minha vida. Isto sim é colocar a vida antes das coisas. A grande valorização da vida. E depois que Jesus entra, estou terminando. Gosto disso aqui, ó. Depois que Jesus entra, Mateus diz que existe purificação e cura. Vá lá, leia o texto de Mateus. Veja que depois que Jesus entra, purificação e cura acontece. Aquela cidade experimenta purificação e cura e eu queria experimentar isso. Você gostaria? Vamos deixar Jesus entrar? Mas quando Jesus entra, os limites, as fronteiras ficam evidentes. A vida de folhas sem frutos passa a ser muito evidente. Veja lá em Marcos, ele vai procurar e só tem folhas. Os limites da nossa vida serão revelados quando Jesus entra. Não adianta eu mostrar apenas folhas, aparência. Eu preciso viver. E isso vai ficar evidente se Jesus entrar em nós. Mas também depois que Jesus entra, ele chora. Ele chora, ele olha e fica comovido com o que ele encontra dentro de Jerusalém, e eu acho que fica comovido com o que ele encontra dentro de mim, dentro de você. Talvez Jesus esteja chorando dentro de nós, por ver a situação que nós ficamos, que nós permitimos. Talvez a vida que eu tenha esteja causando choro em Jesus. Mas Ele quer ser acolhido, Ele não critica, Ele não condena, Ele não julga, Ele não decreta, Ele apenas chora. Eu queria ouvir o choro de Jesus dentro de mim. Talvez eu precise parar as muitas outras vozes para ouvir o choro de Jesus em mim. Estou dizendo de eu e você que somos filhos amados de Deus, que recebemos a experiência real, viva de um Jesus que entrou em nós, mas que neste momento apenas chora. E eu queria também chorar de arrependimento por fazer o meu Jesus chorar. Eu queria me arrepender. Arrependimento, meus amados, é questionar os limites, as fronteiras, os muros, as portas que eu construí em volta de mim. Eu preciso questionar em forma de arrependimento e chorar com Jesus que chora dentro de mim. Depois que Jesus entra, uma coisa acontece. Nasce o desejo nos outros de ver Jesus, o movimento de vida daquele jumentinho com Jesus em cima, de valorização da vida, começa. As pessoas começam a olhar, os gregos começam a olhar. E eles começam a dizer, nós queremos ver Jesus. Nós queremos ver Jesus. E que nesse domingo de Ramos a gente provoque um movimento de vida, não das coisas, mas de vida. Que as pessoas possam ver que mesmo nós, estando em casa, ainda valorizamos a vida. A vida é a coisa mais importante que existe. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida, e vida eterna. Lembre-se disso. Há em nós um Jesus que entra. Sim, purificou,
nos curou do pecado, tirou as folhas e nos mostrou que frutos são mais importantes, que chora, que sente, que vive. Há em nós um desejo enorme de que os outros desejem Jesus, porque viram Jesus dentro de nós. Amém? Feche os teus olhos. E nesse momento, escute Jesus dentro de você. Acolha e seja acolhido por Ele. Jesus, entra em nós e não sai mais, Senhor. Começa um movimento em nós de vida eterna, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Um bom domingo de Ramos para você. Em nome de Jesus.